Da revista número 4, Batalha Espiritual, hoje a lição número 3, Tentação e Provação. Eu vou ler o versículo de Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então, esse assunto, tentação e provação, são dois assuntos, na verdade. Dois assuntos, mas que é totalmente importante a gente diferenciar entre esses dois assuntos. O que é tentação e o que é provação, porque nós vamos ver o que é e porque é importante diferenciar. Tentação, uma coisa ruim, uma coisa diabólica, uma coisa satânica. Como nós estamos estudando, né? Satanás, os demônios, e já no finalzinho da lição número 1, a gente tinha visto que todos os capítulos dessa revista tratam de métodos que Satanás tem para tentar derrubar a gente, destruir a gente, fazer a gente cair da fé, fazer a gente perder a salvação, né? Enfim, os objetivos dele. Quais são os objetivos dele? E falando de objetivos de Satanás, né, tem pessoas que acham que o objetivo de Satanás é fazer de cada pessoa um satanista. E enquanto cada pessoa no mundo não for satanista, Satanás não está contente. Mas não é assim, não é assim. O objetivo do diabo, ele já conseguiu atingir o objetivo dele quando uma pessoa coloca Deus em segundo lugar na vida dela. Esse é um pensamento muito forte que a gente tem que registrar. Satanás já atingiu o objetivo dele quando conseguir que uma pessoa coloque Deus em segundo lugar. Nem em terceiro, quarto, quinto, não estou falando. Né? Segundo lugar na vida dela. Então, vamos pensar muito nisso. Então, quer dizer que Satanás está bem contente com muita gente. Né? Quantas pessoas que estão colocando Deus aí em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar na vida delas. Né? Não em primeiro. E esse que é o ponto. Se Deus está em primeiro lugar na vida da gente. Ok, a tentação. Tentação, né? Aí se a gente olhar no dicionário, vamos ver que tentação pode ser usado de várias maneiras, né? Como, por exemplo, no português é usado da forma mais, vamos dizer, teológica, em primeiro lugar, a sedução ou estímulo para fazermos aquilo que aos olhos de Deus é incorreto. Ok, essa é a tentação, também no sentido que eu vou falar agora. Tentação. E muitas pessoas usam a palavra tentação para falar do quê? De perseguições, lutas e provações. Então tem pessoas que perguntam, mas para que pode existir a tentação? Será que a tentação é alguma coisa boa? Por que Deus não proíbe que exista a tentação? Por que Deus não impede que o diabo tente a gente? Né, por causa da liberdade. Quer dizer, a liberdade, ela gera... Se a gente quer ser livre, todo mundo quer ser livre, ninguém quer ser escravo, ninguém, né, quer estar preso, ninguém quer ser obrigado a fazer coisas que não quer. Então todo mundo quer ser livre. Mas a liberdade significa exatamente isso, você ter opções, você ter escolhas, você ter possibilidades. Então se não existisse a possibilidade de fazer coisas erradas, então a vida seria muito sem graça, se todas as pessoas fossem obrigadas, vamos dizer assim, a só fazer coisas certas, né? Se existisse aí um mecanismo celestial que obrigasse as pessoas a só fazer coisas certas, né? Como, por exemplo, vamos dizer assim, como é horrível a gente imaginar um país onde que as pessoas são o tempo inteiro vigiadas, né? Como era aí na Alemanha Oriental, que em todo canto tinha lá espiões ou microfones, ou, né, vigiando as pessoas o tempo todo, né? Ou como, né, até hoje em países comunistas é assim, né? Tem lá câmeras e tudo vigiando as pessoas para ver se elas estão fazendo alguma coisa errada, alguma coisa proibida, se elas estão querendo fundar mais um partido político, ou se elas estão querendo criticar o governo, alguma coisa assim. Aí pronto, aquelas pessoas já desaparecem, né? Então as pessoas sabem que não pode fazer isso, que elas são vigiadas, né? Então é horrível, horrível viver num jeito desse. Então seria também horrível se Deus de repente colocasse aqui câmeras, vamos dizer assim, ao nosso redor, e se a gente falasse alguma coisa errada, fizesse alguma coisa errada, logo viria aqui, apareceria aqui um anjo
né? Ou uma polícia celestial batendo na porta, ó, você falou uma coisa errada, você fez uma coisa errada, agora você vai ser castigado, ou uma coisa assim, né? Então isso seria totalmente horrível, né? Então a possibilidade de a gente fazer coisas erradas, ela tem que existir, porque isso é um exercício da liberdade. Ser livre é bom, mas nós, como cristãos, não queremos fazer o mal. Agora, o ponto positivo. Somente na luta contra o mal surge a possibilidade da vitória. Então, isso é coisa que eu sempre falo. Acho que não passa uma lição que eu não falo sobre isso, né? Que é somente a gente só pode ter vitória através da luta. Ninguém que não lutou pode ser vitorioso. Ninguém pode ficar, eu sou muito vitorioso, né? Eu matei uma mosca hoje, né? Então, quer dizer, é ridículo. Quer dizer, só através da luta é que vem a vitória. Ou, vamos dizer assim, quanto maior for a luta, maior também é a glória da vitória, daquela vitória, né? Então, claro que existe, digamos, campeão estadual de futebol, campeão nacional de futebol, campeão mundial de futebol. É por causa que os combatentes são bem mais fortes, então a glória da vitória é muito maior. É a mesma coisa na vida cristã, né? Quanto maior for a dificuldade, maior é o prazer que a gente tem quando a gente conseguiu vencer. Claro, quando a gente é derrotado, daí não é bom, mas quando a gente conseguiu vencer, então, e também, né, Deus ele vai lá no juízo final, não no juízo final, mas num outro julgamento chamado Bema de Cristo, né? Ele vai valorizar isso também, vai dizer, puxa, né? Servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, a tentação também são chances. Tentação, o que é chance de pecar, mas também é chance de a gente lutar e vencer. Então, uma chance para algo bom para nós também, que aqui para nós vai acabar sendo bom. Quem é culpado? A tentação vem do nosso interior, Tiago 1,14. Como é que podemos entender isso? Quer dizer, o ser humano ele tem, né, a necessidade de algumas coisas. Tem necessidade de comer, de se vestir, de ter amor, de ter dinheiro. Tem essas necessidades. Então, isso está dentro de nós. Só que essas necessidades elas podem ser deturpadas. Quer dizer, o que é a necessidade de comer pode ser deturpada em gula. Então se torna um pecado, um exagero, né? A necessidade de dinheiro pode levar uma pessoa a roubar. Então isso se torna um pecado. Então vamos dizer assim, dentro de nós existe a necessidade das coisas e o diabo ele vem tentando nos influenciar para a gente se apegar a essas coisas, fazer dessas coisas o centro da nossa vida. Fazer da busca pelo dinheiro, pelo prazer, ou pela comida, ou sei lá o quê, o centro da nossa vida. A gente exagerar, as pessoas exagerarem nisso, se tornarem gananciosas, cobiçosas. Né? Então tem algumas palavras que a Bíblia usa para isso, que são o que a cobiça, a ganância e assim por diante. Né? As coisas que estão dentro do nosso ser. Eu já vou lembrar da palavra, né? Quer dizer, a gente ver uma coisa bonita é algo agradável. Ver lá uma pintura bonita é algo agradável. Né? Mas quando isso se torna cobiça, né? Querer ter aquilo para mim, eu vou roubar isso, né? Então se torna um pecado. Então, tudo começa com algo que a princípio não é pecado, não é errado achar algo bonito, uma árvore, uma planta, uma flor, uma pintura, achar bonito, achar um carro bonito. O ruim é quando a gente quer roubar aquilo. Então, né, ou quando a gente se apega àquilo, quando aquilo começa a se tornar o centro da vida da gente. Então, quem é o culpado? Na outra vez eu já falei sobre isso, né? O diabo, ele sabe que se ele tomar posse de uma pessoa, se uma pessoa ficar possessa no diabo, então aquela pessoa já não tem mais culpa. É como num tribunal hoje, né? Então tem pessoas lá que dizem, não, mas o que os advogados vão lá e falam, essa pessoa aí ela não tem a culpabilidade, ela tem problemas mentais, ela não é culpável, porque ela não bate bem da cabeça,
ela não sabe o que fez. Então ela não vai para a cadeia, não vai ser presa, ela vai ser internada num hospital psiquiátrico. Porque ela não tem culpa do que fez. Mas ela precisa de tratamento, ela é doente. E eu creio que esse mesmo princípio vale para as coisas de Deus. Quando uma pessoa é possessa pelo diabo e faz alguma coisa errada, então ela não tem culpa pelo que fez. Foi o diabo que fez aquilo. Então por isso que o diabo não gosta muito de tomar posse das pessoas. Ele gosta, sim, porque ele tem um corpo para se manifestar, mas não gosta muito porque aí a pessoa ela não cresce, vamos dizer assim, a lista de culpas da pessoa, né? Porque existe uma lista de culpas da pessoa, quer dizer, existe o banco de dados, vamos dizer assim, que lá no Apocalipse fala, né, de livros, vão ser abertos livros, né? Quer dizer, naquela época, há 2000 anos atrás, não existiam computadores, né? Então, se o Apocalipse fosse escrito hoje, então, em vez de ele escrever vão ser abertos livros, ele ia dizer vão ser, né, acessados bancos de dados, né? Ou seja, a lista das condenações, a lista das culpas que a pessoa fez, dos males que a pessoa fez. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que controlar as nossas cobiças, nossos desejos, né? Os desejos, desejar, né? Como eu falei, comida e dinheiro e as outras coisas que, vamos dizer assim, tem que ficar dentro dos limites. 1 Coríntios 9, 27 antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Quer dizer, né, nosso espírito, nossa alma tem que submeter o nosso corpo. Nós não podemos deixar o nosso corpo ditar as regras. Não podemos deixar o nosso corpo nos comandar. Quer dizer que a partir do nosso corpo é que vem esses desejos. Desejo de comer, desejo de sexo, desejo de um monte de coisas, né, por exemplo, ver lá um carro bonito, pensar em roubar, isso vem no nosso corpo, por causa dos olhos, isso vem através dos olhos. Então, esqueci como é que é a palavra em português, mas né, olhar para alguma coisa e desejar aquilo. Então, vem a partir do corpo que surge aquele desejo. Então, por isso, eu subjugo o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Quer dizer, né, se eu sei que ali tem alguma coisa que eu não devo olhar, então eu tenho que olhar para o outro lado. Ou se eu sei que eu já comi o suficiente para alimentar, né, a minha necessidade de calorias que eu tenho, então se eu ultrapassar isso, é o pecado da gula. Então eu tenho que subjugar o meu corpo, eu tenho que me controlar. E isso se aplica a todas as áreas da vida da gente. Tentações seguem um sistema. Né? Então, deixa eu só fechar o título anterior. Quem é o culpado? Quer dizer, o culpado são sempre nós. É sempre o ser humano. Muitos falam, o diabo, né, me levou a fazer isso. Não, o diabo ele sugere. O diabo ele incentiva. Mas é sempre a gente que acaba fazendo o ato, né, seja qual for, alguma coisa. Ou, né, tomara que a gente daí não faça, que a gente resista. Tentações seguem um sistema. A estimulação dos sentidos através da visão, audição, de cheirar, sentir o gosto, apalpar. Quer dizer, através do nosso corpo vem uma informação. E né, essas informações podem ser boas, claro, sempre traz alguma recompensa imediata, né, digamos, alimentação. Comer alguma coisa gostosa é uma recompensa, é um estímulo, né? Como hoje se fala muito sobre os neurotransmissores e aquela coisa toda, quer dizer, né? Estimula lá alguma coisa lá no cérebro da gente, faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir, né, mais feliz e tal, quando a gente come uma coisa gostosa, uma coisa aí, um bolo, uma barra de chocolate, alguma coisa assim, né? Só depois quando a gente olha na balança que a gente fica com raiva, mas na hora, né, existe a recompensa ali, né, das papilas gustativas dizendo coma mais disso, né? Digamos assim, né? Eu estou usando aqui a alimentação, né? Claro, podia usar outros exemplos, né? Mas que se aplicam também, né? Aí. Então, vem pelos sentidos. A gente ver alguma coisa, ver lá uma nota de 100 euros lá,
que alguém perdeu, né? Caiu do bolso de alguém, a gente pensa, vou pegar isso para mim, né? A gente viu. Então, pela visão vem a tentação, digamos, né? E assim por diante. Então, pelos nossos sentidos vem uma informação. Eu poderia agora fazer alguma coisa que eu teria assim uma recompensa. Seria ali um prazer, ou seria uma coisa interessante fazer isso. Então tem a sedução, a isca, né? Isso são iscas que o inimigo lança diante de nós. Só que, né, o que faz o peixe ser pescado, né? A gente fala, não, é a minhoca que a gente coloca no anzol, né? Só que não é verdade, né? A verdade é o próprio peixe. Quer dizer, o peixe olha para a isca e diz, essa eu quero comer. Quer dizer, ele mata a si mesmo. Ele próprio, né, é o que está dentro dele que move ele a fazer aquilo que acaba matando ele. E assim somos nós, os seres humanos. O que faz um ser humano roubar não é o dinheiro, mas sim é o coração da pessoa. Esse que é o ponto. Né? Uma pessoa não pode dizer, o culpado é o dinheiro que estava lá. Né? Eu não sou culpado, né? Não tenho culpa que tinha lá uma nota de 100 euros caída no chão. Né? Não, o culpado é a pessoa. Podia deixar a nota lá no chão. Né? Então o culpado é a pessoa que pega essa isca, vamos dizer assim, que nem o peixe que engole a isca. Porque ele, né, a barriga dele diz, coma a minhoca. E assim, né, alguma coisa dentro de nós fala, né, pegue isso, né, vai fazer uma coisa errada. Quando recebe uma isca na frente da gente. Geração do desejo na alma, é o ponto número 3. Estou falando tipo assim, como se fosse uma escadinha, por assim dizer, como um processo que vai se desenvolvendo. A tentação, né, ela não acontece assim num instante, ela vai acontecendo, ela demora alguns instantes para acontecer. Então, o terceiro ponto, geração do desejo na alma, quer dizer, é um momento onde que na nossa alma, ou, né, na pessoa que está sendo tentada, ela pensa, eu quero. Né? É como, digamos assim, o ponto 1 é estimulação dos sentidos, é como está lá uma nota de 100 euros, a pessoa vê, ok, pronto, ela viu. Aí, ela tem o segundo ponto, a sedução, a isca. Ela percebe, opa, né? Isso está chamando a minha atenção. Aí o ponto número 3 é quando ela, no coração, pensa, eu quero isso. E aí o ponto número 4 é o nascimento do pecado. Quer dizer, no momento que a pessoa decidiu, eu quero isto, né? Ali que nasce o pecado. Porque ela decidiu no coração dela fazer algo errado. E o 5 é a realização, onde a pessoa vai lá e pega. Quer dizer, todo um processo. Por que eu preciso enfatizar que esse é um processo? Para mostrar que a gente pode reverter esse processo. E quando estiver no ponto número 1 ou no ponto número 2, a gente ainda pode dizer, não, eu vou olhar para o outro lado, eu não vou fazer isso. Quando chegar no ponto número 3, que é a geração do desejo, é quando a pessoa pensa, eu vou pegar. Então, que desejou? Eu quero isso, eu vou pegar. Aí é o início, aí chega bem pertinho de não ter mais volta. Ainda tem volta. Ainda a pessoa pode se conscientizar e pensar, não, isso é errado, eu não posso, isso é pecado e não vou fazer. Né? Ok, nesse momento ainda se pode fazer. Agora chega um ponto que a pessoa diz, eu vou pegar isso e pronto. Que não tem mais volta, onde que, sei lá, aquilo se foi no fundo do coração da pessoa, aquela decisão de fazer aquilo. E aí a pessoa vai lá e faz. Quando a pessoa faz isso, né, daí fez. Ok, daí fez um pecado. Então, o ponto que eu quero explicar é o quê? Que a gente pode reverter isso. Quando é tentado, quando acontece alguma coisa, a gente vê, ou enfim, tem vontade de fazer alguma coisa, a gente percebe que aquilo é demais, que aquilo é um exagero, que aquilo ultrapassa os limites, né, como por exemplo a sexualidade. Existe a sexualidade dentro dos limites, que é o casamento, e existe fora dos limites, que é um exagero, que é uma distorção, que é, enfim, a prostituição ou o adultério, né? É fora. Então, é a mesma coisa. Quer dizer, existe esse processo. Esse processo, então, a gente não está livre de que esse processo comece a ocorrer.
A gente, né, sai de casa, ou dentro de casa mesmo, em todo lugar se vê coisas, se vê ofertas, né? Ofertas, né? Faça isso, faça aquilo, e assim, enfim. A gente caminha na rua, vê lá cartazes com propagandas oferecendo para a gente coisas, né, erradas, ou com fotos sugestivas, fazem a gente ter pensamentos ruins, e enfim, está em todo lugar. Mas a diferença é que a gente não deve pensar esses pensamentos, não deve chegar até o ponto número 3, de a gente, né, como o alemão fala, bejan, ou seja, a gente aconchegar esta ideia no coração, de a gente dizer, essa é uma coisa boa, isso que eu quero. Né? Não, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. A gente tem que reverter isso e pensar, não, isso é errado. E mais tarde a gente também vai aprender como lidar contra isso. Deixa eu ver se eu tenho algum lugar onde eu explico o que fazer contra isso. Enfim, acho que não sei se eu já falei sobre isso ou não, mas vou dar uma pinceladinha rápida sobre como vencer uma coisa dessas, porque o mal, ele é como andar de marcha ré no carro. Vamos usar esse exemplo, né? É como se andar para trás no carro. É um mal, fazer coisas erradas. Estar andando para trás. Aí quando a gente se converte, né? Então a gente não quer mais fazer o mal. Então tem pessoas que pensam, se converter é colocar o carro no ponto morto. Então eu não estou mais andando para trás. Só que isso é muito complicado, esse ponto morto. Né? Tem muitas pessoas que estão lá, eu não mato, não roubo, não adultero, então está tudo bem. Ou seja, estou no ponto morto. Mas isso não dura muito tempo. Ou a pessoa vai logo engatar de novo a marcha ré e continuar indo para trás, ou tem que acontecer o quê? Engatar a marcha para frente. Isso que a Bíblia propõe. De a gente trocar o bem pelo mal. Não, o contrário, o mal pelo bem. Parar de fazer o mal, parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Né? Parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Por isso que Jesus, né, usa aquele versículo que eu quase toda a lição eu falo, né? Se a vossa justiça não ultrapassar em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quer dizer, ele está falando do quê? Que os escribas e fariseus, eles se concentravam muito nisso. Não fazer certas coisas. Era como, né, a pessoa que estava andando de marcha ré, agora põe no ponto morto. Então, o que? Ela não está indo para trás. Mas isso não é o objetivo da existência de um ser humano ou de um carro, ficar no ponto morto. O objetivo da nossa vida é ir para frente. Então, né, só quando a gente encontrar o plano de Deus, o que Ele quer, a direção que nós vamos para ir, ali é que a gente vai encontrar o sentido para a nossa vida e que nós vamos vencer o mal. Que vai ser muito mais fácil vencer o mal. Porque é como, vamos dizer assim, um pacote de café embalado a vácuo, né? E está lá, durinho. Agora você pega uma agulha bem fininha, não interessa. Você enfia lá dentro, ele fica mole, né? Fica mole. Logo entra o ar lá dentro e ele, né, perde o vácuo. O vácuo, né, deixa de existir. E assim é a vida das pessoas que apenas se esforçam para evitar o pecado. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso adulterar, não posso roubar, não posso matar, não. É como se estivesse criando um vácuo, vamos dizer assim. E aí cria, vamos dizer assim, uma energia negativa, por assim dizer. E aí, de tanto ficar não, é como, digamos, uma barragem, né? A barragem, ela segura a água para não ir para frente. Segura aquela água. Vai chegar um ponto que aquilo vai explodir. Aquilo vai se encher tanto que vai explodir. É mais ou menos o que acontece com as pessoas legalistas. Elas ficam o tempo inteiro, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, e aquilo fica como sendo uma barragem, uma energia que vai aumentando dentro deles e de repente, bum, eles explodem, não aguentam mais. Então, a única solução verdadeira para isso é o quê? É trocar o mal pelo bem. É começar a se ocupar com coisas, eu ia usar a palavra positiva, mas no sentido assim, proativo, ser proativo, ou seja,
começar a pensar o que eu posso fazer de bom, quais são atos bons que eu posso realizar, e com isso a ideia de fazer atos ruins começa a sair da nossa cabeça. Quando a gente começar a pensar quais são os atos bons que eu posso fazer, a gente vai cada vez menos ser tentado a pensar em que os atos ruins, ou seja, a tentação vai ser menos, porque a gente está ocupado. O processador está ocupado com uma coisa, então não tem tempo sobrando para pensar em outra coisa. Observação: tentação não é pecado, ela se torna pecado somente quando cedemos espaço a ela e praticamos o que ela sugere. Então, esse é o ponto que eu estou querendo dizer o tempo inteiro. Que enquanto é apenas uma ideia no horizonte, vamos dizer assim, uma ideia que aparece no horizonte, onde que o diabo fala, olha, como é que seria bom você roubar, né, esse dinheiro aí, ou enfim, fazer uma coisa errada, etc, etc. Como seria bom você fazer isso? Então, é o diabo que está te sugerindo, não é você que está pensando. Agora, quando a gente diz, sim, isso é uma boa ideia, aí foi a gente que pensou, daí a gente já está pecando. Então, por isso a gente não pode pensar o pensamento. Ele vem no horizonte, mas a gente não pode aconchegar, mas tem que rejeitar. E como que a gente rejeita? Né? Mudando a estação, vamos dizer assim, mudando o programa, pensando em outra coisa. Começa a pensar numa coisa positiva, inventa alguma coisa, como por exemplo, eu tinha lá uma certa figura que eu pensava, uma foto, um panorama, uma máquina, alguma coisa que eu já tinha assim, você pensava, quando eu não tiver o que pensar, eu vou pensar nisso. Então, quando surgia alguma tentação, eu já começava a pensar em uma certa coisa, uma certa máquina, uma certa situação bonita, um certo local bonito que a gente visitou, alguma coisa assim, etc. Para preencher a mente naquela hora. Com a mente preenchida, não tem lugar para pensar coisas ruins. Tá. O próximo título é Poder. Poder. Crentes nascidos de novo recebem poder para evitar o pecado. 1 João 3,6. Tem muita gente que quando falo isso, pulam. Porque tem muitos que falam que toda pessoa é um pecador, o cristão é um pecador. As pessoas fazem aqui uma pequena confusão. O cristão, ele não está livre de falhas involuntárias, ou seja, de escorregar, de fazer coisas sem querer, fazer coisas erradas sem querer. Mas o que ele está livre é de fazer coisas erradas por querer. Ele diz lá 1 João 3,5, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quer dizer, o cristão tem um objetivo de não pecar. É o alvo, um dos alvos, quer dizer. Vamos dizer assim, é um alvo bem baixo ainda, vamos dizer assim. Que o não pecar, ele é o degrau, primeiro degrau. O primeiro degrau da vida cristã é não pecar. Onde é que eu desenhei isso? Um desenho que nós já andamos estudando outras vezes, eu não me lembro se eu tenho nessa revista também, aquele desenhinho que tem assim do lado esquerdo um quadrado preto e do lado direito, isso está aqui na página 42. Do lado esquerdo tem um quadradinho preto com pecado, aí tem conversão, aí ofensas, peso, falhas e tal. Então, o que eu estava falando? O cristão, ele não vive pecando. Essa é a diferença. O cristão, ele não é um pecador no sentido assim que ele é uma pessoa que vive o tempo inteiro pecando. Não. O cristão, ele é um santo. A Bíblia chama o cristão de santo. Aí muitos falam, como é que a Bíblia pode chamar uma pessoa de santo? Sim, a Bíblia chama os cristãos de santos o tempo inteiro e tem pessoas que não aceitam isso. Eles acham, não, santos são só lá uma meia dúzia de pessoas que a Igreja Católica canonizou, ou sei lá, 100 ou 200 ou 300 pessoas que a Igreja Católica canonizou, que são pessoas lá que, nossa, eles
né, eram quase do outro mundo, vamos dizer assim, né? Mas não é isso. A Bíblia chama os cristãos de santo, por quê? Porque os cristãos têm uma vida exemplar, uma vida santificada, uma vida que se afasta do pecado pelo poder do Espírito Santo. Claro, as pessoas que não conhecem o Espírito Santo, as pessoas que não sabem o que é a presença do Espírito Santo, não conseguem entender isso. Mas quando a gente entende o que é o Espírito Santo, a gente entende. O Espírito Santo ele nos ajuda a gente se manter afastado do pecado, mas a gente pode cometer aqui falhas involuntárias. Eu não escrevi pecados involuntários, porque aí existe toda aquela discussão. Os autores bíblicos, eles são um pouquinho, eles misturam um pouco. Quer dizer, tem uns que puxam mais para um lado do que o outro. Tem lá um que fala, né, há pecado para a morte, mas há pecado não para a morte. Então ele chama tudo de pecado, põe tudo no mesmo saco. E tem outro que fala do quê? Que fala de pecados e fala de ofensas, peso e falhas. Então são jeitos diferentes de falar da mesma coisa. Ele fala pecados para a morte, o que o outro chama de pecado. E aquele primeiro ele fala de pecados não para a morte, o que o outro chama de falhas. Então, eu prefiro esse segundo jeito de falar, que é falar de falhas. Os pecados não para a morte. Quer dizer, coisas que não agradam a Deus, mas que não nos levam para o inferno. Coisas que não são boas, mas que não nos jogam no inferno. Que não nos tiram a salvação. Mas existem coisas que tiram a salvação. Lá, Efésios, não, é Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne, diz lá, quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Quer dizer, quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus, significa tiram a salvação. Adultério, assassinato, roubo, tira a salvação. Pecado tira a salvação, são pecados para a morte. E tem outras coisas que não tiram a salvação. Coisas que atrapalham a nossa vida, mas não tiram a salvação. Vamos dizer assim, outros iam chamar isso de pecadinhos. Enfim, eu prefiro chamar de falhas. Tá? Porque pecado o crente não pode cometer. Que tira a salvação. Pecado tira a salvação, o crente não pode fazer. Por isso que nessa figura aqui, o risco, conversão, a direita dele começa com um cinza 50%. Por quê? Porque converter significa deixar para trás aqueles pecados mortais, vamos dizer assim. Quando se converte, isso tem que ficar para trás, porque essas coisas tiram a salvação. E dali para frente vão acontecer falhas involuntárias, não voluntárias. A gente sabe que uma coisa é errada e a gente faz, então isso é uma coisa muito grave. É algo muito, muito grave você fazer algo que você sabe que é errado e mesmo assim fazer. Então por isso fala involuntária, significa que a gente não sabe que aquilo é errado. Isso significa involuntários. Involuntários. Agora, quando a gente toma consciência que uma coisa é errada, então, a partir dali, fazer aquilo significa uma falha voluntária. E isso não pode. Tá. As fontes de tentação. Próximo título. As 3 fontes de tentação. As tentações não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Deus não tenta. Logo nós vamos ter o próximo assunto que se chama provação. Deus prova, mas não tenta. Por quê? A tentação ela quer nos derrubar. A tentação ela vem com o objetivo de nos afastar da fé, de nos afastar de Deus. A tentação vem com esse objetivo. Então Deus ele nunca tem por objetivo afastar uma pessoa da fé. Não, Deus nunca faz isso. Elas vêm de 3 lugares: diabo, mundo e a nossa carne. Esses 3 inimigos serão tematizados nas próximas 3 lições. Por isso que as próximas 3 lições o diabo, as forças das trevas como um inimigo que tenta nos destruir, um inimigo que nos tenta,
Depois, no número 5, mundo e mundanismo. E a lição número 6, a própria carne. Quer dizer, os três inimigos que a gente tem que estão tentando nos derrubar e nos destruir. Estão, tentando no sentido de tentação. Eles estão exercendo tentação sobre nós. Claro que o mundo não existe. Quer dizer, aqui, claro, tem que fazer uma vírgula e um parênteses. Eu quero dizer assim, o mundo não é um ser. O mundo é uma palavra que está falando do quê? Que está falando de tudo que existe aí, as pessoas e vamos dizer assim, um sistema. O mundo é um sistema. O mundanismo, o jeito materialista, vamos dizer assim, das pessoas, o jeito egoísta das pessoas. É isso que a Bíblia entende na palavra mundo. Não é um ser, O diabo é um ser pessoal, é uma pessoa. Mas o mundo é uma palavra genérica para dizer assim, um sistema que existe aí fora que o diabo usa para nos tentar. E a nossa carne, somos nós, é um ser pessoal, nossa carne. Nós temos aí 3 inimigos contra os quais nós lutamos. Nós lutamos contra a nossa carne. A nossa carne fica desejando as coisas, fica tendo ideias, ou enfim, e aí a gente tem que estar lutando contra isso. Então nós vamos estar estudando isso nas próximas lições, esses 3 inimigos, como é que a gente vence eles. Agora vamos para um outro assunto, que é parecido, mas é diferente, que é provação. Parecido com tentação, mas ao mesmo tempo totalmente diferente, porque a tentação tenta nos destruir. O diabo, o mundo, o diabo usando o mundo e o nosso pecado, que existe dentro de nós, são coisas que tentam nos destruir, tentam nos afastar de Deus, tentam destruir nossa vida espiritual, de verdade, que são maus, são coisas ruins mesmo. Mas existe a provação, isso muitas pessoas não sabem, que existe provação, quando Deus testa a nossa fé. Ele não tem o objetivo de nos derrubar da fé, na provação, mas ele tem como objetivo até mesmo nos fortalecer da fé. Que no final, depois da provação, a gente sai mais forte do que vinha antes. Como, por exemplo, Abraão, Deus pediu para ele sacrificar seu filho Isaque, mas Deus não queria o filho Isaque, Deus queria apenas testar a Abraão. É um exemplo. Mas outros exemplos, dificuldades, perseguições, que servem para demonstrar que a nossa fé é genuína. Tem aqui no Salmo 139, 23, uma oração que eu não faria. Já vou explicar por quê. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, Salmo 139, 23, que eu não penso que o salmista está querendo dizer assim, Deus me manda uma provação. Não é nesse sentido, porque a Bíblia, Jesus nos ensinou a não fazermos isso, não devemos fazer isso. É essa palavra que significa na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Como no alemão diz, führe uns nicht in Versuchung, quer dizer, não nos guie à tentação, não nos leve à provação. Significa o quê? Que Deus ele leva as pessoas à provação, ele prova as pessoas, mas nós nunca devemos pedir provação. Isso não agrada a Deus quando a gente pede para ser provado, porque isso é uma provocação, isso é brincar com fogo, brincar com coisas que a gente nem sabe o que é, com coisas muito poderosas. Não, a gente tem que pedir saúde para nós, tem que pedir uma vida calma para nós, e mesmo assim nós vamos ter provações. Agora imagina se alguém vai lá e diz, Deus, manda provações. Jesus disse, não nos leve à tentação, não nos leve à provação. Mas elas vão acontecer mesmo assim. Deus permite as provações para fortalecer nossa fé, mas nunca para nos levar a pecar. Deus não gosta do pecado, então Ele também não está querendo que as pessoas pequem. Na outra página, o próximo título, provado por sofrimentos.
Então, tem pessoas que são bem intencionadas e quando estão evangelizando falam: entrega a tua vida a Jesus e Jesus vai te livrar de todos os teus problemas e tua vida vai ser muito melhor e tudo vai ser uma bênção, Jesus vai te abençoar e você vai ter uma vida muito mais tranquila e tal. Ok, metade disso é verdade, ou quase tudo isso é verdade. Né? Quando Jesus entra na vida da gente, perdoa nossos pecados, a gente tem paz de espírito. Mas Deus também envia provações para testar a nossa fé, até para aumentar a nossa fé. Então, acontece que pessoas que foram mal evangelizadas, quando vêm as provações, elas decaem da fé. Né? Elas dizem: não, eu achei que se eu me tornasse um crente, tudo ia ficar bem, eu ia ter paz, ia ter tranquilidade, não sei mais o que, não ia ter mais problemas, né? E aí jogam a fé fora, porque foi evangelizada de um modo egoísta, vamos dizer assim. Porque a pessoa que evangelizou, né, fez uma propaganda enganosa que mexeu em alguma parte da pessoa que é uma parte carnal. Porque a nossa carne, ela quer isso, ela quer o conforto, ela quer o bem-estar, ela quer o sossego, ela quer viver no bem bom, ela quer tranquilidade, essa é que a nossa carne quer. Então, quando você chega falando: ó, se tu entregar a tua vida para Jesus, você vai estar muito cheio de paz e você não vai ter mais problemas e tua vida financeira vai melhorar e tudo isso, é tudo que a carne quer, né? Então não é uma evangelização espiritual, não é uma evangelização verdadeira. E a carne é fraca, né? Então pessoas que forem evangelizadas pela carne, também não, a fé delas não vai durar. O amor a Deus é demonstrado pela disposição de sofrermos por Ele e seu reino. Tem muitos versículos no Novo Testamento que falam sobre isso. E, né, ser cristão significa estar disposto a sofrer perseguições pelo nome de Jesus, a ser humilhado pela nossa fé em Jesus. E tem até versículos, né, que falam do sofrimento, como o Salmo 23, que é um salmo que todo mundo ama, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não penso no versículo 4 que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Lá não diz, né, eu não vou andar pelo vale da sombra da morte. Não, vale da sombra da morte, cristão não tem. Não. Diz: quando eu ando pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quer dizer, o cristão ele também passa pelo vale da sombra da morte, por dificuldades muito, muito complicadas, mas a vantagem é que Deus está ao lado dele, ao nosso lado, quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte. Não é assim? Tá. Glória a Deus. Então, Deus até ele, né, na Bíblia ele fala sobre isso, da gente esperar as provações. Da gente esperar, da gente saber que provações vão vir. Essa é a melhor coisa que tem. A gente saber as provações vão vir e a gente está preparado, né? João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Quer dizer, nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter, eu digo assim, até mais problemas do que as pessoas que não têm Jesus, num certo sentido. Porque a gente sofre, né, perseguição, a gente sofre, as pessoas não nos compreendem e assim por diante. Então, problemas que as pessoas sem Jesus não têm. Mas Jesus disse: mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, em Jesus nós podemos vencer o mundanismo. Quer dizer, que o mundo é vamos dizer assim, é a luva do diabo, vamos dizer assim. O diabo está por trás, né, manipulando os meios de comunicação. Isso a gente vai estudar. O mundo, o que significa o mundo? Ele está manipulando aí as coisas que estão ao nosso redor para tentar, através delas, nos tentar. E Jesus venceu também o mundo.
provações fortalecem. Como o fogo purifica o ouro, também discípulos de Jesus necessitam de provações para crescer na fé. Depois da provação, estamos crescidos na perseverança. Tem vários textos bíblicos. Então, Deus ele manda a provação conforme a gente pode suportar. Então, tem pessoas que quase nunca sofrem provações. Estão lá tranquilos, quase nunca sofrendo provações. Então, aí tem outros que estão invejando. Mas olha aquele lá está sempre na boa, olha só, nunca passa por provação. Mas aí eu tenho que dizer, sim, agora pensa, por que Deus não manda provação para aquela pessoa? Porque aquela pessoa é muito fraca. Ela não vai aguentar, porque se vier uma provaçãozinha bem fininha, já vai cair. Então Deus sabe disso, então Deus não manda aprovação para aquela pessoa. Então, a gente receber uma aprovação é quase um elogio de Deus, dizendo que Ele vê em nós força de aguentar essa aprovação. Por isso também que Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Isso a gente tem que ler 10 vezes aqui para entender a metade do que está escrito aqui. Tem de motivo de toda, quer dizer, de grande alegria, o passardes por várias provações. E eu aprendi, com o passar do tempo, a entender isso aqui. Que cada vez que vem uma provação, que vem uma dificuldade, nada mais é do que um trampolim para uma vitória espiritual. Que a dificuldade nada mais é do que uma chance de vencer. Sem dificuldades a gente não vai vencer. Sem luta não há vitória. Então, a provação é uma chance de a gente vencer. Então, por isso ele diz, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Sim, por isso. Porque a provação, ela é como, vamos dizer assim, é como um trabalho bem difícil. Depois dele a gente vai estar lá com os músculos bem fortes, Então, é uma chance. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5, 3 e 4. É normal, é um processo. Quanto mais a gente é provado, mais a gente vai tendo paciência, experiência, esperança. Vai aumentando. Nossa bagagem espiritual vai aumentando. Quanto mais dificuldades a gente vai passando no correr da vida, provações. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, é uma promessa. Quanto mais provações uma pessoa tiver, maior vai ser a coroa, ou seja, a glória, a honra que essa pessoa vai receber no reino vindouro. No reino vindouro. Por que eu falo reino vindouro? Nós vamos estudar isso na revista número 9, sobre o que vai acontecer no futuro, as próximas eras, os próximos períodos de tempo que estão diante de nós. Então, as duas perguntas que a gente logo vai debater: como diferenciar tentação e provação? E a pergunta número 2: como é que provações podem ser fontes de alegria? Amém. Glória a Deus.